Segundo o livro das Crônicas, abra sua Bíblia comigo, apenas um versículo a princípio. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, o versículo de número 12. Eu acredito que esta palavra falará ao teu coração, como falou ao meu coração nesta tarde. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, versículo de número 12. Todos encontraram? Digam amém. Leamos, portanto, a palavra de Deus que nos diz assim: Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força alguma perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Diga amém. Repita após mim só essa última parte do versículo. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. No 3, 1, 2, 3. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Diga amém, toma assento, em nome de Jesus. Meus irmãos, temos um tema que está exposto no telão, baseado nesta passagem bíblica: como superar os dias de adversidades. Como você superará os teus dias de adversidades? Porque adversidades, aflições, problemas fazem parte do nosso dia a dia e da nossa vida cristã. Até porque Jesus disse em João 16 e 33, ele diz: a paz de vocês está em mim, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus, de antemão, ele diz: a paz de vocês está em mim. Só que no mundo vocês vão ter o quê? Adversidades, aflições, problemas, situações difíceis. Mas ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tem gente que quer completar e dar uma mãozinha para a Bíblia: e vós vencereis também. Não está escrito. Todavia, Paulo diz mais tarde que em Jesus, que em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Amém, igreja? Em Jesus. Agora, não tem como você fugir dos dias maus. Aqueles dias que você olha para um lado, olha para outro e diz: meu Deus, eu não sei o que fazer. O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? E agora, o que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Então esse tema falou fortemente ao meu coração. Quem nunca se sentiu assim, como estava o coração de Josafá? Quem nunca se deparou diante de uma dificuldade na vida que você diz: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer numa situação dessa? Agora, uma coisa me chamou a atenção lendo essa passagem bíblica: as atitudes de Josafá diante das adversidades
me ensina que eu também posso superar os dias das minhas adversidades. Se Josafá, que era rei e que não tinha uma larga experiência com Deus, não, como nós temos hoje, ele não tinha. E ele venceu as suas adversidades. E a gente vai aprender com ele. Você vai ver que diante da maior crise da vida de Josafá, Josafá enfrentou de modo exemplar uma circunstância que parecia insuperável, mas ele venceu. Olha o que diz os versos 1 e 2. Está escrito assim: e sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Preste atenção, aqui uma triunidade de exército. Os filhos de Moabe, um exército. Os filhos de Amon, outro exército. E os amonitas, 3 exércitos, vieram contra Josafá para uma guerra, ou seja, uma peleja. Eles se uniram, 3 exércitos, contra o povo de Judá. Gente, não tem como você não temer diante de uma dificuldade desta. E como superar 3 exércitos? Eles armaram a emboscada. A Bíblia diz, nos mostra claramente que Josafá não sabia do intento deles, e eles vieram, elemento surpresa. Eles vieram se aproximando, sem o rei Josafá saber. E quando ele recebeu o aviso, eles já estavam chegando. 3 exércitos, eles se uniram. E às vezes eu fico pensando, os inimigos se uniram. E às vezes nós, que queremos vencer e que conhecemos a Cristo, a gente quer vencer as nossas guerras, as nossas batalhas, mas a gente não se une. É crente falando de crente nas redes sociais. É irmão que não se dá com outro irmão. É igreja que não visita a outra igreja e que não libera os crentes, não. Aqui é um povo separado. Tem igreja aí que ela diz, só através da nossa igreja a pessoa vai para o céu. Você já sabe de quem eu estou falando. Pelo amor de Deus, irmão, como é que a gente quer vencer nesta vida se a gente não é unido? É alguém querendo empurrar o outro para o abismo. É uma irmã falando da outra irmã. É um pastor falando do outro pastor. Você já viu falar mal de pastor aqui? Eu não falo. Pode estar lá pecando, pode estar fazendo. Eu não falo. Como é que eu vou falar dos da minha classe? Não falo. Até eu não sou juiz, eu não estou com toda a verdade. A verdade suprema é Deus. Então eu não estou aqui para julgar, eu estou para ajudar. Eu fico maravilhado aqui porque 3 exércitos, 3 dos inimigos, eles se uniram. Você vê que os inimigos se unem, os crentes não. Você já viu um feiticeiro falando mal do outro feiticeiro? Eu não vejo. Eu não vejo aí nas mídias sociais um feiticeiro falando mal do feiticeiro. Mas a gente vê crente falando mal de crente, pastor falando mal do outro pastor. Esses dias saiu um pastor aí, 2 pastores bem renomados, conhecidos, numa live, um agredindo o outro em palavras.
Gente, que é isso? Eu nunca vi. Olha aqui, a força do mal. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas é mais prudente do que os filhos da luz. Porque eles se uniram, a força do mal, 3 exércitos do inimigo se uniram para lutar contra o povo de Deus. Gente, se o inimigo está lutando para derrubar a gente, para lutar contra nós, a gente vai permanecer desunido? Como é que nós vamos vencer as nossas guerras desse jeito? Um jovem que não se une com outro, uma irmã que não se une com a outra, um obreiro que não se une com o outro, às vezes até na família há uma desunião generalizada. Como é que você quer ter vitória desse jeito? Aprenda com a força do mal. Sabe, por isso que a gente aprende com os filhos das trevas, que eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Eles se uniram, e a Bíblia diz, irmão, que eles vieram a peleja contra Josafá. Olha o que diz o versículo de número 2. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá. Eles deram o quê? Aviso. E sabe que esse aviso tem um alerta para mim e para você. Tem coisas que só aparecem para você orar. Que isso, pastor? É verdade. Olha para cá. Tem coisas que só aparecem para você orar. Olha o aviso. Tudo estava tranquilo no reinado de Josafá. Tudo estava em paz. Subitamente, de repente, ele recebe o quê? Um aviso. Fica atento ao aviso. É uma chamada para você orar. É Deus falando com você. Ore mais. Se aproxime mais de mim, porque o que vem por aí, se você não estiver aos meus pés, você não vai vencer. Se você não estiver perto de mim, você não vencerá. O aviso aqui é para mim e para você, que tem coisas que só aparecem para você orar. Ele recebeu um aviso. Deus está avisando alguém hoje: ore mais. De repente, a sua carne, os desejos carnais está te vencendo. E a Bíblia diz: orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. Ore mais. É um aviso de Deus para mim e para você. O inimigo está chegando. O inimigo está chegando. Um aviso. Ele recebeu um aviso dizendo: vem contra ti uma grande. Eu até grifei aqui, falei: meu Deus. Eles armaram arapuca. Eles vieram sutilmente, não deram um sobreaviso: olha, tal dia nós vamos à peleja contra você, contra Judá, contra o povo de Israel. Eles não deram um sobreaviso. Eles vieram sutilmente. Sabe aquele dia que você pensa que está tudo bem, de repente o motoqueiro entra na frente do seu carro e pum, bate. Ou você não vê o caminhão e de repente seu caminhão, o seu carro dá PT. Aí você diz: rapaz, porque eu não fui dizimista, né? Porque dizimista, tenho certeza que Deus poderia ter me guardado, mas eu sou avarento. Eu recebo sempre o aviso de fidelidade,
mas eu não atento para isso. Olha agora, não vou só pagar o dízimo, vou pagar seguro, vou pagar um outro carro novo. E sempre vem um aviso de Deus. Tem gente que nessa área financeira, se ele voltar algum tempo e ver quando ele era dizimista, o tanto que ele prosperava, e hoje parece que o aluguel aumenta, não dá para ele pagar, sabe, as coisas, o dinheiro desaparece, e ele não atenta para isso, que Deus já avisou várias vezes, mas ele não se preparou para o dia mau. A Bíblia diz aqui, que veio o aviso, e o aviso, irmão, foi forte: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. 3 exércitos inimigos: os filhos de Amon, os filhos de Moabe e os amonitas. 3 exércitos. Vem contra ti uma grande multidão, e eles já estão, gente, eles já estavam ali em Azazon Tamar, que é em Gedi. Em Gedi ficava 40 quilômetros ali do governo de Josafá, de Judá. 40 quilômetros, ou seja, eles estavam ali já no muro, estava chegando. E agora, para preparar uma estratégia de guerra, preparar as armas, preparar os homens, apenas 40 quilômetros em Gedi ficava de Judá. Você vê que o inimigo, ele vem com elemento surpresa. Quando você não espera, ele chega. Tinha um hino que a gente cantava, um hino antigo, que diz que ele vem como sapatinho de veludos. Ele vem assim, sutilmente, você nem percebe, de repente ele faz a sua obra. Olha, Josafá, além de ser uma grande multidão, eles já estão chegando, eles já estão em Gedi. Irmão, olha o que está escrito no verso 3. Então Josafá temeu. Então Josafá fez o quê? Temeu. É normal ter medo. Que isso, pastor? É verdade. Muito embora Paulo diz que Deus não nos deu espírito de temor, mas o espírito de fortaleza, para destruição do poder das fortalezas do diabo. Mas tem problema que chega até nós que a gente teme. A Bíblia diz: então Josafá temeu. Agora, o medo não pode te paralisar. Ele teve medo, mas não ficou paralisado. Ele teve medo, mas ele teve posicionamento. Ele teve medo, mas ele agiu. Tem gente que só fica no medo. E agora? O que eu vou fazer? Ele só fica no medo e ele não age. E se você só fica no medo e você não age, a situação não vai mudar. Mesmo com medo, você deve agir. Mesmo com medo, você deve pregar. Mesmo com medo, você deve cantar. Mesmo com medo, você deve falar a palavra. Mesmo com medo, com temor, você deve falar. A Bíblia diz que Josafá temeu, mas não diz que ele correu. Você não vai ver escrito na Bíblia que Josafá ficou paralisado, escondeu debaixo da cama. Você não vai ler isso. Ele temeu. Ele sabia que era guerra. Ele sabia que era uma grande multidão insuperável. Mas ele não ficou paralisado. Não deixe o teu medo te paralisar.
Não deixe o teu medo te dominar. Não deixe, porque isso vai fazer com que você fracasse em suas batalhas. Você vai fracassar. A Bíblia diz que ele temeu, mas ele teve o quê? Posicionamento. O que ele fez? A Bíblia diz que Josafá começou a buscar o Senhor. Isso que me chama a atenção. Ele temeu, ele sabia que só essa guerra seria vencida através do Senhor. Então ele se pôs a buscar a Deus. Está escrito no verso de número 3. Olha o que diz: então Josafá temeu e pôs-se buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. O que você faz quando você tem medo? O que você faz quando você tem medo? Josafá nos ensina. Ele ora, ele vai para o jejum, ele vai para a oração. Tem gente que quer que Deus mude a situação. Eu estou com medo, e agora? O que eu vou fazer? Mas ele não age. Mesmo com medo, você precisa agir. Mesmo com medo, você precisa orar. Mesmo temendo até a sua própria vida, você precisa orar. A Bíblia diz que Josafá pôs-se a buscar ao Senhor, e ele apregoou um jejum em todo o Judá. Ou seja, os homens tiveram que jejuar, as mulheres tiveram que jejuar, as crianças tiveram que jejuar. Eu diria hoje, o problema é imperioso. Toda casa deve orar, toda casa deve jejuar, todos da sua família. Entra todo mundo no jejum, na oração. Como é que você quer que Deus mude a situação? Está com a pança cheia, está comendo feito boi. Irmão, Deus tem que mudar isso aí. A barriga está... Não, meu irmão, Deus vai mudar a situação, mas você precisa orar. Você precisa orar. Sabe por quê? Na oração, Deus vai te dar estratégias para você vencer os reveses desta vida, os problemas desta vida, as dificuldades dessa vida. Sabe que tem jovem que não consegue vencer o mundo, mas você não vê ele na oração, você não vê ele na consagração, você vê ele comendo. Não é uma crítica aos irmãos idosos, e que às vezes, igual a gente, já vai ficando, né, Cleves, meio obeso. A idade nossa, isso é normal. Agora vocês não. Vocês obesos é porque está comendo demais, não está orando nem jejuando. Isso é para vocês. Olha a atitude de Josafá. Ele temeu, mas ele não deixou o medo dominar ele. O que você faz quando você tem medo? Ele foi para o jejum e para a oração. E a Bíblia diz, o verso 4, olha como é contundente, gente. Olha o que está escrito aí. E Judá se pôs a pedir o quê? Socorro ao Senhor. Peça socorro para Deus. Está difícil? Entra na oração. Entra na porta, como o irmão disse, a porta da oração, que é Jesus. Você vai encontrar Jesus dizendo: pode entrar, meu filho, pode entrar, eu estou aqui à sua espera. Essa porta sempre da oração sempre vai estar aberta para você
para você entrar. É a sala do trono, é para você entrar no secreto, lugar secreto, e falar com o Pai, e Ele vai mudar a tua situação, Ele vai gerar um milagre na sua vida. Gente, isso aqui é extraordinário. Todo Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá. Olha aí, de todas as cidades da circunstância ali de Judá, eles vieram para buscarem o Senhor. Aí Josafá, verso 5, se pôs em pé diante daquela multidão da congregação de Judá, de Jerusalém, ali na casa do Senhor, diante do pátio novo, e ele começa então a orar dizendo: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és o dominador sobre os reinos das gentes, e na tua mão, olha a declaração que ele faz, há força e poder, e não há quem possa resistir. Você tem que saber orar com convicção. Você vê que Josafá, a princípio, quando ele recebeu o aviso, ele teve medo, mas ele não deixou o medo dele lhe paralisar. Ele agiu rápido, ele foi para a oração. Aí Deus começa a dar o quê? Uma direção. Quando você ora, Deus sempre te dá uma direção. Quando você ora, Deus sempre te mostra a porta, como nós ouvimos aqui. Quando você ora, Deus sempre te mostra o caminho que você deve seguir. E aí, ele vem orando. Olha o que ele diz no verso de número 7. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não adesse a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nesta terra, edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, e nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu ouvirás e nos livrará. Você vê, eu falo às vezes da importância de vir à igreja. Saiu gente de todas as cidades de Judá e vieram para Jerusalém, para o templo, orar lá. Por isso que daí a necessidade premente da gente vir para a igreja orar. Que até eu oro em casa, está vendo? Eles vieram todos para a casa de Deus para orar ao Senhor e declarar que Deus era dominador sobre todas as coisas. No verso 10 ele diz: agora pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitisse que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão pago, vindo lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. E o que é mais contundente na oração dele está nos versos abaixo. Verso de número 12. Ah, Deus nosso. Olha que declaração. Ah, Deus nosso, porventura não os julgará? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Então ele mostra para Deus aqui, na verdade Deus sabia disso, mas ele mostra a sua dependência de Deus
para vencer esta guerra, essa batalha. Ele diz: não há força em nós perante esta grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que faremos. É nesta hora, quando termina os recursos humanos e os socorros humanos, que inicia os judeus. Essa declaração dele é muito forte, isso partiu o coração de Deus, eu acredito, quando ele diz: e nós não sabemos o que faremos. Nós não vamos. E o que fazer quando você não sabe o que fazer? Mas olha Josafá fazendo, buscando ao Senhor, pedindo socorro para Deus. O que você faz quando você está diante de uma dificuldade? O que você faz? Você murmura? Você revida a situação? Você critica? Você pragueja? Porque tem gente que é assim: mas que vida miserável! Que vida miserável é esta? O que você faz diante das tuas dificuldades? Josafá nos ensina: você deve orar. Ore. Pastor, eu estou doente, me sinto moribundo, eu acho que eu vou morrer. Ore, e Deus vai te devolver a vida. Pastor, a porta está fechada. Ora, porque Jesus é a porta e a porta vai se abrir. O que você faz diante das dificuldades, diante das adversidades? Josafá nos ensina que diante das adversidades você deve orar, você deve jejuar e você deve agir. Ele agiu. Ele diz: a gente não sabe o que nós faremos. Mas depois do ponto e vírgula, eu até grifei na minha Bíblia aqui, eu risquei toda ela hoje. Ele disse: porém, gente, essa declaração é tremenda. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Os teus olhos estão postos em quem? Nos recursos humanos? No amigo que pode te emprestar um dinheiro e que depois você terá que resolver? Vai ter que devolver de volta, e aí o problema é mais difícil. Aonde estão os teus olhos? Ele diz: porém, os nossos olhos estão postos em ti. E a Bíblia diz, irmão, que diante desta serenidade de Josafá, em meio a esta adversidade, eu já vejo ele aqui tão sereno, fazendo declarações profundíssimas. Eu vejo ele sereno, ele aqui reunindo as pessoas para orar, conforme o verso de número 4. Aí eles confessam as suas próprias incapacidades. E sabe o que Deus faz? Enquanto eles estavam orando, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, veio no meio da congregação. Deus não levantou um profeta, porque tem hora que Deus não precisa de profeta. Não, é o profeta que precisa de Deus. Deus não precisa de profeta para falar. Deus usa uma criança, Deus usa um irmão, um ancião, Deus usa uma adolescente, Deus usa um jovem. Deus não precisa de profeta, é o profeta que precisa de Deus para falar verazmente segundo o coração de Deus, com verdade. Sabe o que aconteceu? Olha o verso de número 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, e aí pega um homem chamado Jaziel, sobre Jaziel, que era filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de... Alguém me conta os pais, né, irmão? Era uma forma de expressão. É que tinha as descendências ali. Filho de Matatias, levita, era filho de levita.
filho de Levita, dos filhos de Asaf. Era um músico, não era profeta, era músico. E o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. E sabe o que é que Deus falou, irmão? Olha aqui o que está escrito no verso 15. E Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor. Deus ouvindo, Deus usando um levita, Deus usando um músico, Jaziel. E tu, ó Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Oh, Deus está falando com você nesta noite. Fique tranquilo, nesta peleja não tereis que pelejar, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. A peleja é de Deus. E você já viu Deus perder uma peleja? Já viu Deus perder uma batalha? Já viu? Deus perdeu uma guerra. A Bíblia diz lá no livro do Êxodo: Deus é varão de guerra. Deus não perde uma batalha sequer. Nunca perdeu, jamais perderá. E a Bíblia diz que o profeta, que esse aqui é um profeta músico, foi pegado lá anonimamente, lá no meio da congregação, músico. E ele, com o dedo, quem sabe, apontado para Josafá, verso 16, ele diz: amanhã, fique tranquilo, hoje você está na luta, hoje você está inserido nessa dificuldade, mas Deus me manda te dizer: amanhã vem o milagre, amanhã vem a resposta. Amanhã, hoje é domingo, amanhã segunda-feira, amanhã o milagre de Deus está chegando para você, para sua casa, para os seus filhos, para a sua família. O milagre de Deus está chegando. Ele diz: amanhã. Tem gente que às vezes não quer esperar o tempo de Deus, né? Mas eu quero agora, Senhor, eu quero agora. Tem uns apressadinhos aí, né, irmão Alberto? Tem uns apressadinhos que às vezes não quer entrar pela porta, quer arrombar a porta para entrar. Irmão, espera o tempo. Ele diz: não é hoje, é amanhã. Amanhã está falando de tempo. Amanhã, não é hoje. Profeta levanta o dedo e diz: amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e eis que achareis no fim do vale. Sabe que às vezes a nossa vitória está no vale, mas tem gente que não quer passar pelo vale não, meu irmão. Mas você nunca leu o Salmo 23? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, pastor, mas vale, tem crente que tem medo de vale, mas a vitória seria dada aonde? No vale. Vocês vão encontrar eles no vale, diante do deserto. Tem gente que não quer passar pelo deserto para ter vitória. Mas a gente vai ter que ir lá para o vale, lá para o deserto. Vai, meu irmão, se Deus é contigo, faz como diz o hino da harpa cristã 111: se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia, eu irei. Isso é tremendo. Ele diz, verso 17, e tem mais: nesta peleja não tereis que pelejar, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã, olha aí, Deus falando mais uma vez com você: é amanhã, é amanhã. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Fique tranquilo,
Amanhã vocês vão abraçar a vitória. Amanhã o poder do vosso inimigo será desbaratado. Amanhã vocês vencerão esta peleja. E aí, irmãos, o que Josafá faz? Diante de uma declaração dessa, a Bíblia diz que ele se prostra. Verso 18: Então Josafá se prostrou, com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém, e se lançaram perante o Senhor. E fizeram o quê? E adoraram. E sabe o que aconteceu? Ele prepara os músicos, porque o profeta já era músico. Aí verso 19 diz que levantaram-se os levitas, os filhos dos coatitas, os filhos dos coralitas, e começaram a louvar. E aí o verso 20, estou concluindo. E pela manhã, os músicos podem vir para cá, pela manhã cedo, se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi, ó Judá e os moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, credes nos seus profetas e prosperareis. Ele aconselha o povo no verso 21 para ordenar cantores para o Senhor. Está vendo, irmão? Louvor é arma de guerra. Eles venceram essa guerra cantando. Já tinham orado, já tinham jejuado, agora eles começaram a louvar a Deus. Tem um adágio popular lá fora que diz que quem canta, seus males espanta. Você tem cantado, irmão? Ou você tem murmurado? A coisa está preta, pastor, a coisa está preta. Eu falo sempre de uma música de Tião Carreiro e Pardim, e a gente cantava ainda quando garoto. Ele tinha uma música que para mim é até uma profecia para esses últimos tempos, para esses últimos dias. E ele cantava o seguinte: a coisa está feia, a coisa está preta, quem não é filho de Deus está na unha do capeta. Irmão, e sabe o que é verdade? Quem não é filho de Deus está na unha do cão, está na unha dele. Mas levante a mão aí, eu e você, nós somos filhos de Deus. E se a coisa está preta, ore, jejue e cante, porque Deus vai mudar e a coisa vai ficar linda, maravilhosa. Eu finalizo aqui. Eles ordenaram os cantores, e no verso 22 diz que ao tempo em que começaram com júbilo a louvar o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá. E a Bíblia diz assim: e eles foram desbaratados. Fica em pé. Aleluia. Eu quero te dizer que Deus pode mudar esta situação se você orar. Deus pode mudar esta sentença se você orar. E nós vamos louvar a Deus nesta noite. E eu quero que você, que precisa de algo de Deus, coloque o tema, só para os irmãos não esquecerem: como superar os dias de adversidades. Como superar esses dias maus, tenebrosos? É orando, é consagrando a vida, é jejuando, jovem, que você vencerá a carne. É jejuando, é orando, irmão, que você vai vencer esta crise financeira. É orando, é vindo para a igreja que você vai vencer esta crise, esse problema de saúde. Deus vai te dar saúde plena. É orando. Nós vamos adorar. Toda a igreja venha para frente. Toda a igreja.
Quantos querem oração aqui? Então venham, eu vou orar com vocês aqui na frente, ó. Venham todos para cá, venham todos. A gente vai cantar e nós já vamos terminar o culto. 9h15, eu já estou dizendo amém. Depressa aí, pode soltar o louvor. Oh, aleluia. Pode vir toda a igreja, venha mais, para dar mais espaço para os irmãos. Pode vir, venha ter um momento de oração com Deus. Um momento. Sinta Deus agindo na tua casa, na sua família, na sua saúde. Irmão Alberto, Jesus te dá saúde hoje, porque Ele precisa de ti para falar a sua palavra. Vem, desperta teu povo, vem sobre esta cidade. Deus do avivamento, vem mover, vem quebrar fortalezas, ouço correntes ao chão. Deus do avivamento, vem mover. Aleluia. Olha para cá. Diga assim: Jesus, tem momentos de adversidades que eu me paraliso, que eu tenho medo, mas eu ouvi a tua palavra, que eu preciso me posicionar e orar e jejuar e louvar o teu nome, porque aí o Senhor vai se manifestar e vai mudar o quadro da minha vida. Diga assim: eu creio no meu milagre e na minha vitória, em nome de Jesus. Feche os olhos, Pai. Ao término desse culto, aonde falamos a tua palavra e ouvimos a tua instrução, e a instrução é esta: que mesmo tendo medo, o medo não pode nos paralisar, o medo não pode nos dominar. A gente precisa agir, a gente precisa orar, a gente precisa jejuar, a gente precisa descer até ao vale, ir até o deserto, aonde o Senhor nos mandar, para alcançarmos a vitória. E sobretudo, no momento da crise, nós não podemos murmurar, nós precisamos adorar, nós precisamos louvar o teu nome. Pai, que nesta noite, vacinados por ti, pela tua palavra, pela tua instrução, que saia daqui verdadeiros guerreiros nesta noite, guerreiros de batalha, guerreiros com a mão adestrada para a guerra, homens e mulheres valentes, valorosos, para vencer as suas pelejas contra a triunidade do exército do inimigo. Vencer no nome do Senhor. Pai, fortalece a fé de cada um dos teus filhos, enche do teu Espírito Santo. Eu profetizo para essas pessoas